É possível conciliar Marx e Keynes? Bom, muito provavelmente quem viu esse título, o título desse vídeo, ficou interessado e clicou para ver, provavelmente já sabe que ambos esses autores foram grandes críticos do livre mercado, mas Marx defendia a superação do capitalismo, enquanto Keynes defendia a reforma do capitalismo, ou seja, eles tinham pontos de convergência e o ponto de divergência. Aí daí vem esse debate se poderia haver uma conciliação entre ambos ou não. Bom, eles viveram em épocas diferentes. O John Maynard Keynes nasceu no ano em que Karl Marx faleceu, que foi 1883. O Marx viveu entre 1818 e 1883, enquanto Keynes viveu entre 1883 e 1946. E 1883 também foi o ano em que o Schumpeter nasceu, além de ter sido o ano que o Marx morreu e o Keynes nasceu. Bom, mas não, aí já seria complicado demais, deixa um outro vídeo aí para falar do Schumpeter. E também foi o ano em que foi fundada a vinícola chilena Concha e Toro. Sabe qual é a importância dessa informação? Zero. Apenas é que, assim, uma vez eu vi o rótulo, não lembro aonde, eu vi lá, fundada em 1883, também, foi o ano em que o Marx morreu e o Keynes nasceu. É, Bom, mas aí vamos lá, a essa discussão sobre a possível conciliação entre Marx e Keynes. Bom, É, na mais famosa obra do Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, o Keynes passa a maior parte dos capítulos apresentando sua teoria macroeconômica. Aí, finalmente, no capítulo 24, ele faz as proposições de políticas. Aí ele fala dos grandes problemas do capitalismo, que são a propensão a produzir uma grande concentração de renda e riqueza e também de ser um sistema fortemente propício a crises. E o, o Marx tratou também tratou desses problemas do capitalismo. É por isso muita gente que sabe que o Marx tratou desses problemas e o Keynes tratou desses problemas vai pensar, bom, então pode haver algum diálogo entre essas obras, mesmo, obviamente, existindo diferenças muito grandes. As crises do capitalismo, de acordo com Keynes, estão mais associadas a insuficiência de demanda agregada, enquanto as crises para o Marx estão mais associadas ao declínio da taxa de lucro. O Keynes associa desemprego com crise, enquanto o desemprego para o Marx faz parte da própria lógica de funcionamento do capitalismo, mas ainda assim eles tocam nesses problemas e por isso, obviamente, houve muita gente que pensou, bom, o que podemos encontrar em comum entre eles? E essa tentativa de conciliar Marx e Keynes está muito presente nos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp, que é o lugar onde eu estou fazendo doutorado nesse momento, porque o pensamento dos fundadores da economia da Unicamp é visto muito como um cozidão feito da seguinte maneira. Pega Marx, adiciona o Keynes, aí eu não adiciona também um pouco de Schumpeter e um pouco de Kalec. Como eu não tenho livros do Schumpeter e do Kalec não, Kaletsky, mas vamos fazer de conta que esses papéis são textos deles. Mas acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer.
Aí junta, encontra o que tem de convergência entre eles e aí faz o cozidão. Mas não precisa necessariamente ter conhecimento e mais, assim, vou dar até uma informação adicional. A minha professora de economia política, quando estava fazendo um mestrado na economia da Unicamp, que é a professora Simone de Deus, ela ensina nessa parte que nesse curso de economia política dela que eu fiz a leitura tal dos 3 livros do Capital, mas também ela é uma das grandes divulgadoras da MMT no Brasil, que é uma teoria fortemente influenciada pelo Keynes. Bom, mas de qualquer forma, não precisa nem conhecer a obra dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp, não precisa nem saber quem é o Belousov para ter a ideia de tentar conciliar Marx e Keynes, porque se eles, apesar das muitas diferenças, tratam de assuntos parecidos, é mais ou menos natural que muita gente espontaneamente, em diferentes partes do mundo, vai ter ideia de encontrar alguns pontos em comum. É uma coisa até natural do ser humano. Tentar agrupar semelhantes, até mesmo quando aparece duas bandas que têm um som mais ou menos parecido, obviamente aparecerão jornalistas musicais querendo comparar uma banda com a outra, na hora que entrevistar uma banda, perguntar o que acha da outra banda. Aí no caso dessas nossas duas bandas que estamos discutindo agora, infelizmente não deu para dialogar diretamente um com o outro, porque, como eu disse, um nasceu no ano que o outro faleceu. Mas vamos dar um primeiro exemplo de uma pessoa que conciliou Marx e Keynes sem mesmo ter ouvido falar do Keynes, que foi a Rosa Luxemburgo. Ela foi executada em 1919, no tempo que o Keynes era simplesmente um funcionário do Tesouro Britânico, ainda não havia produzido obras teóricas, então muito provavelmente a Rosa Luxemburgo nunca ouviu falar do Keynes, mas ela, a partir do estudo do Marx, ela estudou que os salários que os trabalhadores recebem é menor do que a quantidade de valor que eles adicionam por causa da mais-valia. Aí ela naturalmente chegou à conclusão de que o capitalismo pode ter um problema de limitação de produção por causa de insuficiência de demanda, que é uma coisa que depois foi ser tratada pelo Keynes. Ela, muito antes, ela já abordou já abordou esse problema e até chegou a escrever de que por causa dessa tendência de insuficiência de demanda, o capitalismo necessitava, as empresas capitalistas certamente necessitavam de mercados externos para vender parte daquilo que produziam. E mercado externo não quer dizer necessariamente outro país, mas assim, externo ao circuito de valorização do capital. E aí, na década de 2010, alguns autores muito influenciados pelo Keynes, que foram tanto o Fazari quanto o Hayek, escreveram artigos dizendo que o crescimento das economias capitalistas dependem muito do crescimento do gasto autônomo, que é aquele gasto que não está diretamente vinculado com a renda, e que esse conceito de gasto autônomo deles era muito parecido com o que a Rosa Luxemburgo tratava do mercado externo. Aí já outro caso mais famoso de conciliação entre Marx e Keynes foi o polonês, o Kalecki,
e que ele estudou economia através. Ele era um engenheiro, mas ele aprendeu sobre economia através do conhecimento da obra do Marx. Mas aí ele chegou a conclusão que o problema da demanda agregada era um problema do capitalismo antes mesmo do Keynes ter publicado a famosa obra dele de 1933, a Teoria Geral do Emprego da Moeda. Já em 1933 o Kalecki já estava fazendo obras sobre o problema da demanda. Aí já o Kalecki, depois que ele saiu da Polônia, ele foi para Cambridge, na Inglaterra, chegou a conhecer o Keynes, mas eles não eram muito amigos, não. Mas de qualquer forma, o Kalecki já chegou, mesmo tendo conhecido pessoalmente o Keynes, ele chegou a tratar do problema da falta, de como a falta de demanda pode ser um problema do capitalismo, antes mesmo do Keynes ter publicado a obra principal. E aí, porque é até uma coisa assim, embora um motivo da crise que você pode encontrar na obra do Marx não é exatamente, o Marx não trata muito especificamente do problema da insuficiência de demanda, mas muitos que leem a obra do Marx e percebem que o capitalismo introduz sempre novas técnicas que criam um excedente de mão de obra, e o excedente de mão de obra acaba ajudando a manter os salários no nível de subsistência, que os salários continuam no nível de subsistência, mesmo com essas novas técnicas podendo aumentar a produção. Naturalmente, eles vão ter a ideia do capitalismo ter problemas de insuficiência de demanda. Aí uma obra famosa do Kalecki, que é Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego, escrito em 1943, que ele fala que o capitalismo, muitas vezes, para funcionar melhor, para as empresas produzirem até mais, depende de políticas de geração de demanda feitas pelos governos, mas muitas vezes encontram resistência dos capitalistas, porque os capitalistas veriam sua posição ameaçada. Eu acho que essa obra é muito assim um caso de conciliação entre Marx e Keynes, porque está tratando do problema da demanda no capitalismo, mas também não está deixando de tratar da questão da luta de classes, que era um tema assim no qual o Keynes não entrava muito. E outra pessoa importante que teve uma obra que podemos falar que conciliou Marx e o Keynes foi a economista britânica Joan Robinson, que ela conviveu com o Keynes em Cambridge na década de 1930. Aí, em 1942, a Joan Robinson escreveu a obra An Essay on Marxian Economics, em que ela comenta a obra do Marx, não concorda com tudo que ele escreveu, mas fala assim, ela nessa obra tenta pescar os pontos da obra do Marx que pode ser aproveitado e também conciliado com o Keynes. E assim, para mim é tão normal conciliar a obra de um autor com o outro, mesmo tendo muitas diferenças entre um e outro, porque o conhecimento é uma construção coletiva, ninguém constrói um pensamento sozinho. Na verdade, todo autor de hoje, do presente, tem influências de alguns autores, tanto contemporâneos quanto autores do passado. O próprio Marx já é uma conciliação de outros autores. O Marx não escreveu o que ele escreveu do nada. Ele teve a influência do Hegel,
do Adam Smith, do David Ricardo, e também de socialistas, digamos, utópicos que viveram antes dele. Aí vem a questão. Marx e Keynes são ideologicamente opostos? Eu responderia assim: eles são diferentes, mas eu não diria. Eles são muito diferentes, mas eu não diria que eles são totalmente opostos. O Marx está associado a uma esquerda radical. Aí, se o Keynes realmente fosse oposto, ele seria um cara muito de direita, mas também o Keynes não era. A identificação ideológica das obras do Keynes, da vida e da obra do Keynes, não está com a direita. Portanto, que é importante frisar. Eu acho muito equivocado dizer que o Keynes queria salvar o capitalismo. Muitas vezes fala assim, o Marx e o Keynes são opostos porque o Marx queria superar o capitalismo, enquanto o Keynes queria salvar o capitalismo. Eu diria não é um nome, não é uma palavra exata, salvar, para dizer o que o Keynes queria fazer. Seria melhor dizer que o Keynes queria reformar, ou ele queria corrigir, ou que ele queria melhorar o capitalismo. Porque essa ideia de que o Keynes queria salvar o capitalismo parte de uma interpretação um tanto fajuta do marxismo, de que o sistema capitalista teria uma alguma crise do capitalismo, poderia provocar uma explosão espontânea, assim, ter uma grande crise, e o capitalismo espontaneamente fazer pof, aí acabar, isso já virar socialismo e depois comunismo espontaneamente. Não é assim não. O capitalismo tem muitos problemas, tanto de concentração de renda e riqueza, e aí e também tem o problema das crises, mas não é espontaneamente, não é que vai fazer pof e vai acabar. Não, para fazer revolução tem que organizar direitinho, é um negócio muito complicado. Mobilizar os trabalhadores, é uma coisa muito difícil, não vai assim. Então, se nem mesmo o marxista sério acredita que o capitalismo vai fazer POF, quanto mais o Keynes, que nem marxista era, ia acreditar nisso. Portanto, ele não pensava assim, eu tenho que salvar o capitalismo, porque se eu não salvar o capitalismo vai fazer POF e vai virar comunismo. Não. O Keynes provavelmente estava pensando assim, ou o capitalismo tem problemas sérios, mas também tem coisas boas, e eu posso corrigi-lo para tirar as coisas ruins e manter as coisas boas. Mas assim, se ele não fizesse nada, não é que o capitalismo ia espontaneamente fazer POF e surgir uma nova sociedade. Não, ia simplesmente continuar existindo esse capitalismo muito ruim. Em termos de política partidária, o Keynes ele chegou até a escrever, ele era explicar suas posições, ele era simpatizante do Partido Liberal lá no Reino Unido, que era um partido um partido de centro, que estava entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Tanto que o Keynes foi fortemente crítico, fortemente crítico tanto do Partido Trabalhista quanto do Partido Conservador, embora suas críticas mais pesadas eram direcionadas ao Partido Conservador. E assim,
o que o Keynes tinha mais de birra assim, com o Partido Trabalhista é que o Keynes sabia que ele era um burguês, se via como um burguês e achava que a sociedade tinha que ser melhorada, até com ampliação do papel do setor público, civilizando os mercados, mas que esse processo deveria ser liderado por elites esclarecidas como ele e não diretamente os trabalhadores. Por isso ele dizia que ele não gostava muito de partidos de classe, embora em termos de propostas houvesse algum alinhamento entre ele e o Partido Trabalhista. E o Keynes não fez apenas a teoria macroeconômica. Isso é mais conhecido a teoria macroeconômica porque é ensinado nos cursos introdutórios de economia. Mas além de teoria macroeconômica, ele tinha um projeto extenso de propor uma nova forma de organização da sociedade, e aí ele defendia ele chegou a socialização do investimento, que não seria a coletivização de todos os meios de produção, mas assim que para ele deveriam continuar sendo nas mãos deveriam ser propriedade privada, que ele via muitas vantagens nisso, mas achava que a socialização de investimento era que o nível total do investimento na economia devia ser decidido coletivamente e não simplesmente resultado de decisões individuais. E logo, a chamada Revolução Keynesiana, que foi tanto uma revolução na elaboração de políticas macroeconômicas, quanto na teoria econômica, como na forma de ensinar economia, aconteceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, mas a Revolução Keynesiana encontrou um forte obstáculo nos Estados Unidos, porque logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, começou o macartismo nos Estados Unidos, e aí, com toda essa paranoia contra o perigo vermelho, que aliás é algo que a gente viu muito no Brasil nos últimos 10 anos, mas isso está também muito em voga lá nos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Houve assim uma grande campanha anti-Keynes na imprensa, diziam que seria heresia socialista. Aí por isso o keynesianismo ensinado nos Estados Unidos foi uma versão mais soft do Keynes, que foi a versão criada principalmente pelo Paul Samuelson, que foi a síntese neoclássica, que é algo que eu quero falar agora. Bom, eu já tenho vídeos explicando a história da macroeconomia, assim, os primórdios da macroeconomia, a Revolução Keynesiana, que foi a síntese neoclássica, o monetarismo, os novos clássicos, os novos keynesianos. Não vou ficar repetindo tudo isso aqui. Quem tiver interessado em conhecer mais detalhes, vai lá e veja esses vídeos no meu canal. Mas é o seguinte, só recapitular brevemente, o Keynes, eu diria que teve dois filhos. Um deles foi o pós-keynesianismo, que surgiu, assim, o berço do pós-keynesianismo, eu diria que foi Cambridge, na Inglaterra, que teve predominantemente economistas de esquerda, que interessados tanto na obra do próprio Keynes, quanto na síntese, na conciliação da obra de Keynes com autores até mais esquerdistas, inclusive como Marx. Como eu disse, um caso notório do pós-keynesianismo é a Joan Robinson, que tentou encontrar pontos em comum entre o Keynes e o Marx. E o outro filho do Keynes, que aí é chamado assim, filho, obviamente no sentido não literal, porque o Keynes não teve filho, o outro filho do Keynes, que até os pós-keynesianos chamam de filho bastardo,
foi a síntese neoclássica, que aí seria o keynesianismo ortodoxo, já que o pós-keynesianismo é o keynesianismo heterodoxo. Aí a síntese neoclássica, aí é uma conciliação do Keynes, mas não o Keynes com o Marx, mas a conciliação do Keynes com os neoclássicos, por isso é a síntese, que aí considerava que o Keynes é válido para o curto prazo e os neoclássicos são válidos para o longo prazo. E que aí eu também, como eu falei, já fiz vídeo sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas isso depois de passar por alterações, isso deu no novo keynesianismo e depois da nova síntese neoclássica, bem mais recentemente, e que aí, dentro desse keynesianismo ortodoxo, encontra-se descendentes que estão mais à esquerda, como por exemplo o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman, mas também alguns que estão mais à direita, como o Mankiw e o Taylor. Ou seja, na verdade, assim, como eu disse, tem alguns autores influenciados de alguma forma pelo Keynes, embora eu acho que o Mankiw, o que ele tem mais de keynesiano foi ter dado o nome de um dos cachorros, nome para um dos cachorros dele de Keynes, mas ainda assim, tem alguns autores mais à direita influenciados pelo Keynes, mas geralmente os economistas mais recentes que tiveram mais influência do Keynes estão mais associados à esquerda, embora não tanto, obviamente, quanto os marxistas. E sim, é uma coisa que eu acho importante falar, assim, obviamente o Marx não pode ter tido opinião sobre o Keynes, porque o Marx viveu antes, mas o Keynes poderia ter opinado sobre o Marx, mas na verdade o Keynes raramente citou Marx. Uma das poucas vezes que o Keynes falou do Marx foi ter reconhecido a importância dele ao dizer que o capitalismo, a acumulação de moeda não é um meio e não é um fim e não um meio. É uma das poucas coisas que o Keynes reconheceu do Marx, mas fora isso, o Keynes praticamente não citou Marx. Aí podemos assim discutir alguns possíveis motivos, assim, ou talvez porque o Keynes evitou citar o Marx, ou porque não gostava das posições políticas do Marx, ou então porque ele estava assim se apropriando de algumas ideias, mas sem dar o devido crédito, não quis assumir que algumas ideias não eram originais dele, ou então evitou citar o Marx até para ter mais aceitação da sua obra no topo da pirâmide social. Ou pode ter sido uma mistura aí de todos esses motivos que fez o Keynes raramente citar o Marx. Então, chegando perto do fim, eu diria o seguinte, falando em poucas palavras. É possível, embora o Keynes propusesse reformar o capitalismo e o Marx propusesse superar o capitalismo, é possível sim, de alguma forma, conciliar Marx e Keynes, tanto aqueles que, assim como Keynes, pretendem apenas reformar o capitalismo, mesmo essas pessoas querendo reformar o capitalismo igual Keynes, obviamente vai pegar grande parte das ideias do Keynes, mas as ideias do Marx podem ser um complemento para algumas coisas que o Keynes não tratou. Aí a pessoa pode querer reformar o capitalismo, mas achar algo por achar que o capitalismo merece muitas críticas e achar que entre muitas críticas, algumas que podem ser observadas são as que o Marx fez. Até porque é importante lembrar, o Marx falou pouquíssimo sobre o que deveria ser feito depois. A maior parte da obra dele foi descrever os problemas do capitalismo. Ele despendeu muito mais tempo e tinta e páginas falando o que tinha de errado no capitalismo que descrevendo o que ele queria fazer. E também é perfeitamente possível alguém que quer superar o capitalismo igual Marx queria e que nós pudéssemos viver em uma sociedade pós-capitalista,
Ou seja, essas pessoas vão incorporar muito mais das ideias do Marx, mas ainda assim pode, mesmo querendo superar o capitalismo e não apenas reformar igual o Keynes, pode achar que o Keynes pode ser aproveitado, algumas coisas do Keynes podem ser aproveitadas para discutir políticas para fazer hoje. Porque é o seguinte, superar o capitalismo, mesmo quem quer superar o capitalismo pode reconhecer que não dá para fazer isso hoje. Mas pode ser, em vez de ficar só sentado e discutindo como vai ser a revolução, é perfeitamente possível discutir assim, bom, lá mais para frente a gente quer superar o capitalismo, mas o que vai fazer hoje? Aí aproveitar ideias do Keynes. E diria assim, será que pelo fato do Keynes ser só propor apenas a reforma, ele seria muito dócil? Aí responderia assim, não necessariamente, e uma prova de que você pode ver isso vai lá no Twitter. Tem muito liberal lá no Twitter, todo dia você vai ver uma coisa que vai infestar a sua timeline. Quem busca discussão de política e de economia em algo no Twitter vai ver que a timeline vai estar infestada de liberal de Twitter. Aí reparem bem, quais economistas mais vinculados à esquerda têm mais haters? E aí vocês podem perceber claramente que muitos dos economistas que têm muitos haters são pós-keynesianos que também gostam do Marx, porque talvez eles sejam vistos como mais ameaçadores, porque tem mais propostas para agora, e talvez pelo fato exatamente deles serem mais moderados, eles poderem ter mais seguidores e influenciar mais gente. Mas pegam casos assim de marxistas, exemplo de poucos economistas marxistas, sangue puro, que não tem Keynes no meio da obra, como por exemplo Carcagnolo ou Eleutério Prato. Você não vê haters desses aí no Twitter. Agora, hater do Paulo Gala, da Maria da Conceição Tavares, da Laura Carvalho, do André Roncaglia, aí, aí você vê de montão. E assim, se for ler textos de estrangeiros, não só pós-keynesianos tem haters, mas também mesmo novos, quem é do braço esquerdo do novo keynesianismo, como por exemplo Paul Krugman, tem muito haters. Então, assim, mesmo sendo super moderado, também é possível ser de alguma forma subversivo. Espero ter dado a minha contribuição sobre o tema. E quem gostou do meu vídeo, dê like, comenta, ajuda a divulgar.